mestre da suspeita. E desconfia sempre e muitas vezes acerta. O que está na base da falta de desenvolvimento na província do Zaire? Será que falta mesmo de vontade política do governo? Ou existem outras razões? Que razões o doutor desconfia? Está na Uma base razão disso. muito simples. Os intelectuais do Zaire. É preciso que os intelectuais do Zaire, primeiro, assumam o risco de viver na sua província. Em primeiro lugar, assumam esse risco de viver na sua província e assumam também o risco de não ficarem calados. Porque as pessoas, enquanto estão fora das instituições do poder, falam. Mas tomam poder, são um diretor, são chefe de departamento, são uns administradores, automaticamente ficam caladas. Eu acho que é preciso que os intelectuais do Soio ou do Zaire assumam a sua responsabilidade. Porque nós vamos dizer, mas o povo não ajuda. Não. Os intelectuais são eles que atraem o povo. É preciso atrair o povo para uma causa. Se os intelectuais de Mbanza Congo, do Zaire, na sua generalidade, viverem no Zaire, vão exigir condições de vida. Não vão querer estar numa cidade sem água, não vão querer estar numa cidade sem luz, não vão querer estar numa cidade sem televisão e sem diversão. Então, é preciso que nós, os intelectuais, pensemos que devemos fazer alguma coisa para o sítio em que nós nascemos e vivemos. Se nós pudermos ter isso, se nós formos capazes de assumir que devemos lutar pelo que é nosso, aí sim, aí haverá desenvolvimento. Mas o que é que acontece? Ou ganha um estatuto na administração pública, ou então imigra para Luanda. Quer dizer, imigrar para Luanda significa ir procurar melhores condições de vida, mas deixar o município em atraso, ou a sua província em atraso. Aí eu chamo a responsabilidade aos intelectuais. Muito bem. Doutor David Mendes falava sobre a questão da pandemia, que os últimos decretos sobre o estado de emergência. Eu depois fiquei aqui a perceber uma questão, né? Por exemplo, nós estamos nessa questão do distanciamento, mas depois abriu-se aquilo que se chamou de processo de massificação do processo do registro de nascimento. O David Mendes não acha que estaríamos a nos contrariar diante desse decreto, visto que somos obrigados a nos distanciarmos, mas abre-se um processo tão complexo e obriga as pessoas a estarem juntos para conseguirem registrar os seus filhos, tanto aqueles adultos que na outrora não conseguiram ter o bilhete de identidade como o assento de nascimento. Então, não acha que estaríamos a contrariar o contexto, atendendo aquilo que é o combate à propagação da pandemia exige? Olha, uma coisa temos que pensar. No primeiro decreto de estado de emergência, houve cumprimento. Depois daquilo, já ninguém mais cumpriu. Vamos dar aqui um exemplo muito simples, né? Em Luanda, os mercados abrem de terça a sábado. Acha que o vírus só circula aos sábados, aos domingos e à segunda-feira? Não é verdade? Não há distanciamento em Luanda, não há distanciamento nos mercados, não há distanciamento sei lá, nos táxis, nos restaurantes não há distanciamento. Então, é preciso distanciamento, seria o ideal, mas a verdade é que não se cumpre. Então, temos que repensar tudo isso, essa fórmula de maneira diferente. Temos que pensar essa fórmula de maneira diferente. Porque a atual fórmula
de distanciamento não funciona. Agora, a máscara sim. Vamos incentivar, de facto, que as pessoas usem a máscara. Mas o distanciamento, aquilo que é a nossa vida cotidiana, aquilo que é a nossa relação familiar, e nós temos o grande defeito, mas que é uma virtude também. Nós somos de família extensiva. As nossas famílias são de 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas numa casa. E cada uma dessas 10 pessoas vai para a rua. E na rua contacta cada um mais uma, mais duas, não sei o quê. No fim do dia estamos de novo todos juntos. Então, as nossas famílias extensivas, se não tivéssemos alguma imunidade natural, aquilo que se falava da África, que a África seria uma catástrofe perante o Covid, é óbvio que não teríamos como nos livrar disso. Por isso, eu acho que há medidas desnecessárias nessa altura. O distanciamento que se fala, aqui é sermos apologistas do uso das máscaras e, sempre que possível, lavar as mãos, entre aspas, com água e sabão. Eu digo lavar as mãos, entre aspas, porque as pessoas não têm água e as que têm água não têm sabão. Então, não é possível as pessoas lavarem as mãos com frequência se compram baldes de água. Vamos esperar que se consiga controlar com a vacina essa pandemia e que voltemos à normalidade e continuemos a dar graças a Deus que nós não tivemos o azar que todo mundo esperava que a África teria. Ok. Então, David Mendes, nós somos o Centro de Estudos e Pesquisa do Zaire e já vamos caminhando para a reta final da nossa entrevista, mas há algumas questões ainda muito interessantes que queremos que o doutor responda do sistema de justiça aqui no Zaire, mas na senda ainda das questões sobre o desenvolvimento do Zaire. Doutor, o CEPSA tem realizado debates e tem chamado vários intelectuais, já debatemos sobre a valorização de quadros no Zaire, a possibilidade dos quadros não só estarem a criticar o governo, que não valoriza, por aí fora, mas que também eles possam, de vez em quando, vir para cá, investir para cá, quiçá mesmo viver no Zaire, para sentirem os problemas do Zaire e exigirem melhor e não fazê-lo assim distante, cada qual, um em Luanda, outros em Benguela, e muitas vezes nem falam porque não sentem os problemas que nós vivemos. Então, nós gostaríamos que o David Mendes, na qualidade de deputado, com uma voz muito retumbante e sonante da Assembleia Nacional, no seu próximo pronunciamento, fale sobre essas questões, fale mesmo Zaire. O Zaire, eu falei com os jovens do Zaire e eles disseram isto, que têm problemas A, B, C e D. O Zaire costuma ser marginalizado até aqui. Nós queremos que deputados como o Dr. David Mendes, já tem feito o Dr. Makuta Kondo e mais um outro, mas queremos alguém que não é do Zaire também a falar sobre este Zaire. E a outra questão que eu quero fazer ao Dr. David Mendes é que apreciação tem dos deputados do Círculo Provincial do Zaire. Será que têm conversado a atuação deles na Assembleia? Será que é digna de realce? Eles também não defendem isto? Ou falam, mas não passa? Tenha vontade, doutor. Olha, vocês têm um grande deputado, Makuta Nkondo. Ele é um defensor do Zaire. Acho que ele se coloca como um verdadeiro defensor do povo do Zaire. É um dos deputados que fala da realidade, exige, conhece o seu povo e exige que
o Parlamento, que o Executivo olhe para a província do Zaire. Eu acho que o Makuta Nkondo é um porta-voz dos 100 vozes do Zaire. E o Zaire deve se sentir muito feliz por ter esse deputado. E faço votos que na próxima legislatura o Makuta Nkondo continue a defender o Zaire, continue como deputado da província do Zaire. Embora não dependa muito dele, depende dos votos da comunidade, mas eu gostaria que a população do Zaire voltasse a dar um voto de confiança ao Makuta Nkondo. Ele é um grande deputado, é um deputado que defende o povo a ferro e fogo, desinibido, capaz de comover corações na sua defesa ao povo do Zaire. Vocês têm um outro deputado, cujo nome não me vem agora à mente, um jovem da UNITA, acho que chegou a ser secretário da Jura, da UNITA no Zaire. Quinta. O Quinta, sim. Esse também é um jovem muito aguerrido, um jovem que se bate pelo Zaire de uma forma excepcional. Excepcional. Quer dizer que, depois de Makuta Nkondo, vocês têm o Quintas para defender os vossos interesses. E os outros não tenho visto qualquer visibilidade por parte dessas pessoas na defesa dos interesses do Zaire. Mas se o Zaire conseguir ter nas próximas legislaturas Makuta Nkondo e o Quintas no Parlamento, eu diria mesmo que vocês estarão bem servidos. Façam alguma coisa, porque o grande problema, às vezes, nós falamos muito, discutimos muito, mas na hora do voto, as pessoas votam sempre ao contrário. Sabe? Às vezes nos perguntamos o que é que está a acontecer com esse povo que se desespera, que critica, que fala, que, sei lá, é comovente quando esse povo fala, mas na hora do voto, votam ao contrário. Vamos continuar a lutar, vamos ficar com o desafio de, sempre que possível, falarmos do Zaire, falarmos do interesse do Zaire se desenvolver, para que aquilo que nós queremos como património da humanidade seja de fato um local de atração turística e que impulsione o desenvolvimento, que o petróleo e o gás e o peixe, vocês não falam muito do peixe, mas o peixe do Nzeto e daquele litoral todo possa proporcionar o desenvolvimento do Zaire. O Zaire tem muita manga, o Zaire tem muita laranja, a fruta. O Zaire já deveria ter uma indústria de sumos, uma indústria de aproveitamento das frutas da província, como a manga, a laranja, o abacaxi, que o Zaire tem em grande quantidade. Então, eu acho que um programa de desenvolvimento bem direcionado para o Zaire pode catapultar o Zaire para o desenvolvimento. Mas ficamos com o desafio de falar do Zaire sempre que possível. Ok, doutor, estamos já quase na reta final mesmo. Que avaliação faz do sistema de justiça do país, em particular do Zaire, que até aqui, pelo menos, nenhum marimbondo é julgado? Não sei. Doutor, tem um escritor advogado aqui no Zaire e penso que tem alguma opinião a respeito disto. Sabe, eu já estive muito desiludido com o Zaire, não é? Não era aceitável uma província, a capital de província, não ter um tribunal condigno. Agora se está a tentar aí nas 3 As, onde as condições são ligeiramente melhores, porque antes onde estava aquilo era
não era aceitável juízes trabalharem no mesmo espaço, há julgamento na mesma sala, está o julgamento, mas estão os trabalhadores dos tribunais a fazerem despachos ou a fazerem citações e coisa parecida. E também o Zaire precisa de juízes com mais tecnicidade, não é? Eu via muitas debilidades em alguns juízes, e particularmente na matéria dos cíveis. A matéria dos cíveis no Zaire não andavam porque os juízes tinham muito déficit em matéria cível. Não há desenvolvimento de um país sem um sistema judicial forte. E o Zaire não tem um sistema judicial forte. Pode haver uma pressão, um pouco mais de pressão para que haja no Zaire melhores condições para os magistrados. Sabe, o Zaire é aqui tão perto de Luanda, mas as pessoas preferem ir noutros sítios mais distantes, como Ambo, Benguela, Huila, trabalhar do que para o Zaire. Por quê? Porque o Zaire não tem condições nenhuma de trabalho para os magistrados. Então, precisamos refletir o que é que se pretende com o Zaire? Que sistema de justiça se pretende para o Zaire? Sabe, é muito difícil, às vezes, fazer compreender que um tribunal não tenha papel, que um tribunal não tenha túnel, que a impressora do tribunal esteja variada. É muito difícil, é muito difícil. E acho que as estruturas de governação local devem compreender que existe a separação de poderes. Tens o executivo, tens o judiciário e tens o legislativo. O executivo tem bastante meios ao seu dispor, mas o judiciário não tem. Então, parece, até dá-se uma impressão que os juízes também são subordinados do governador. Não parece haver aí uma paridade. Não é? Então, enquanto isso não acontecer, enquanto os juízes não tiverem condições de trabalho, enquanto os juízes trabalharem a desenrascar, se for essa expressão mais correta, não teremos um sistema judiciário forte. Agora, quanto à corrupção no Zaire, sabe que o Zaire é um país, uma província com pouco desenvolvimento econômico. E talvez isso tenha dificultado que houvesse grandes desfalques orçamentais. Talvez por ser uma província sem grandes recursos, não permitiu que houvesse grandes desfalques, mas quem sabe que em investigações profundas se chega até lá. Mas não há muitos indícios de grandes desfalques. Pode haver pequenos crimes que temos ouvido falar, um administrador, um diretor, mas o Zaire não tem grande coisa para se pegar. Doutor, em termos de advocacia, que tipo de advogados o Zaire tem? Estou a falar de advogados e residentes. Os advogados... Sim, tem a verdade, doutor. Não é fácil ter um escritório no Zaire. Não é fácil, porque não há clientela. E, sabe, a advocacia é uma atividade também comercial. Onde não há rendimento, as pessoas não vão. Se as pessoas são pobres, os conflitos são conflitos de baixa renda. E os conflitos de baixa renda não permitem que os advogados sobrevivam. A título de exemplo, o Soio ainda é uma das melhores praças do ponto de vista de instalação do que Mbanza Congo. Okay? Embora sendo Mbanza Congo a capital da província, mas o Soio tem mais rendimento econômico. Os advogados chegarão em grande quantidade e qualidade, porque não basta só quantidade, também é preciso qualidade, logo que a província tiver também um desenvolvimento econômico aceitável.
Ok. Doutor, eu acho que estamos mesmo na reta final da nossa entrevista. Doutor Sambo, tem alguma questão? Temos de falar do Zaire, porque o David Mendes está aqui para ajudar. Okay. Há uma outra questão que o Dr. David Mendes precisava que argumentasse mais quando falava de que parece que os magistrados do Zaire aparentam ser subordinados do governador. Eu acho que, em outras palavras, não há separação clara de poderes, uma vez que o magistrado é autônomo, não precisava depender do titular do poder na província. A outra questão, o Dr. David Mendes aflorava a questão dos intelectuais do Zaire que devem voltar ao Zaire, criar as condições, reclamarem a partir de casa, né? Porque de Congo até um ditado que diz que quem luta para uma esteira deve pelo menos sentar no canto da própria esteira, dizer que a luta deve ser feita de forma interna para depois avançar, não é? Porque falar de fora não faz muito sentido, mas estar aqui, tal como um outro moderador disse, estar aqui, viver os problemas do Zaire na pele para que se possa ter mais posicionamento e ter mais voz dissonante com relação a esse aspecto. Mas há quem perguntava, as pessoas se formam para a procura de melhores condições de vida e muitas das vezes quando vem no Zaire não há atração. E um quadro geralmente exige condições, porque aqui fala-se da política de gestão de quadros no Zaire. Há quem não se reveja estar no Zaire. Então, isso às vezes provoca aquilo que se chama fuga de quadros. Os quadros se vão embora, encontram oportunidade em outras províncias e se encaixam. Então, qual é a proposta do Dr. David Mendes para que se possa ultrapassar este desiderato? Ok. Eu, quando disse a questão dos magistrados, e particularmente os magistrados judiciais, eu não estou a falar que não existe a separação de poderes. O que eu quero levar à reflexão são as condições de trabalho. Okay? Os membros do governo têm condições de trabalho bastante. Os juízes não têm, parecem subordinados dos membros do governo. Os juízes não têm condições de trabalho, não têm gabinetes com qualidade, não têm quantidade de qualidade, não têm meios de transporte, não têm papel, não têm impressoras, não, quer dizer, não têm um conjunto de meios que era exigível para o seu trabalho. Mas um membro do governo tem tudo isso. Então, perante a população, os membros do governo são mais importantes do que os juízes ou do que os membros do judiciário. E os próprios membros do governo sentem-se, do ponto de vista material, como pessoas mais importantes que os membros do governo, do judiciário. É nessa visão que eu vejo que aparenta que os membros do judiciário sejam subalternos aos membros do governo. Por outro lado, veja um exemplo muito simples. Veja, né, o que é que foi construído para 5 deputados. Foi construída uma grande casa, né, um palácio, se quisermos assim chamar, né, para 5 deputados, né, que é o gabinete de apoio aos deputados. Mas o que é que têm os juízes? Se não houvesse os 3 As, era um espaçozinho junto do governo, não é? Uma casa colonial, sem dignidade. Então, é aí como é que se consegue construir uma casa para o sistema